Boa noite, meus irmãos da família Centro Espírita Cearense e demais irmãos que a nós se chegaram pelo chamado do Evangelho do Cristo. Hoje, mais uma noite de prece, orações, Evangelho e radiação. É com muita felicidade que trabalhamos nesse projeto de levar os corações através das palavras do Santo Evangelho, a mensagem do Cristo que vem acalmar todas as dores, que vem trazer para nós serenidade e paz. Hoje, iniciando esses nossos trabalhos, eu quero trazer mais uma vez uma mensagem da nossa querida irmã Sheila, psicografada por Cleiton Levi, uma mensagem muito curta, muito pequenininha, mas muito profunda. E nós que seguimos o Mestre, nós sabemos que a simplicidade, a pureza, ela tem uma importância no nosso processo de evolução espiritual muito grande. Simples e profunda é essa mensagem que nós vamos trazer hoje da irmã Sheila. Acima de todo o mal é o título da mensagem. E diz ela: toda dor vem e passa. A doença chega e se vai. Cada problema tem uma solução adequada ao nosso processo evolutivo. Acima de todo mal, permanece sempre o espírito imortal e o amor de Deus. Meus irmãos, é só essa mensagem, ou é toda essa mensagem que irmã Sheila trouxe para nós nesse dia de início dos nossos trabalhos. Fiquemos calmos, tranquilos, mesmo perante toda dor, tenhamos a consciência que Jesus está nesse barco conosco, a nos animar, e lembramos sempre que Jesus deixou dito que toda aflição que chegasse até nós, se nós buscássemos a Ele, o alívio chegaria até nós. Então vamos ficar em paz, vamos nos fortalecer com as preces, vamos nos unir como família divina e sejamos felizes. Paz e bem a todos. Boa noite. Vamos iniciar a nossa harmonização de hoje com uma reflexão numa página de Valdo Franco que diz: viver é difícil, dizem muitos. Conviver é muito, muito mais difícil, é o que quase todos dizemos. Por qual razão assim nos expressamos, já que conviver, compartilhar, estar com o outro é algo natural e necessário à própria vida em sociedade? Os outros nos afetam, pois nos despertam carinho, afeição, sentimento de integração e pertença, ternura, confiança, amor. Conviver com os outros, porém, nos expõe a sentimentos de repulsa ou indiferença, raiva, mágoa, ciúme, inveja, expressões dos seres espirituais imaturos que somos, carregando a dupla carga de egoísmo e orgulho que ainda nos caracteriza a intimidade do ser. Em verdade, porém, nascemos para amar e sermos amados, como nos diz Emmanuel, e essa inclinação natural nos faz buscar a aceitação e o afeto do outro nos diversos grupos sociais onde transitamos. Então, que nesses momentos de convivência diária, que nos foi colocado como bênção divina neste momento, em que todas as famílias começam a realmente se perguntarem sobre qual a sua missão na Terra. Pedimos o envolvimento de todos nós em vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, para que as palavras do Evangelho na noite de hoje cheguem às nossas mentes e aos nossos corações, irradiando aos outros
a todos aqueles que precisam tanto de energias positivas, a paz também em seus corações. Que a mensagem do Cristo chegue até nós, como sempre, em forma de bênçãos. Iniciemos ao nosso Evangelho, prece e radiação de hoje. Senhor Jesus, que nesta noite de Evangelho, prece e irradiação, possamos contribuir com esse trabalho maravilhoso. E já te agradecemos por isso. Queremos pedir pelos líderes religiosos que conduzem as multidões sedentas do teu amor. Que a sabedoria e o discernimento sejam instrumentos de suas palavras e dos cuidados que eles têm com as massas de pessoas que os procuram para consolar os corações aflitos. Pedimos por nossos familiares e amigos que se encontram enfermos, vítimas de Covid-19 e de tantas outras doenças que tiram a paz. Que um bálsamo de cura recaia sobre eles, dando-lhes alívio aos seus sofrimentos. Aos nossos irmãos trabalhadores da área da saúde, que estão na linha de frente, doando suas vidas, tempo e atenção, pedimos força e coragem para que continuem o trabalho em conjunto com as equipes espirituais que atuam nos hospitais. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldade financeira e pelos que estão em situação de rua, que a providência divina ampare a todos eles com alimento material para o sustento do corpo e que as mãos generosas possam levar também um pouco de amor para alimentar a alma. Rogamos o amparo divino para os nossos amigos e familiares desencarnados, em especial os que partiram por meio do suicídio. Que a luz do Cristo possa iluminá-los, fazendo enxergar a nova oportunidade que está sendo dada, enxergar o auxílio que é oferecido. E que assim seja. Boa noite a todos os irmãos que se fazem presente neste Evangelho de hoje, do capítulo 28, Coletâneas Espíritas, item 56. Deus de bondade, uma vez que te aprouve permitir aos espíritos destas crianças virem de novo suportar as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, conceder-lhes a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a te amar, a te adorar. Faze pela tua onipotência que estas almas se regenerem no manancial das tuas divinas instruções, que sob a égide de seu anjo guardião, seus anjos guardiãos, que a sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça aspirar a se aproximar cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a brilhante luz que o esclarece através dos escolhos da vida, que ela saiba, enfim, apreciar toda a extensão do teu amor, que nos experimentam para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família
sobre as famílias a qual confiaste estas almas. Possa elas compreenderem a importância da sua missão e fazer germinar nestas crianças as boas sementes até o fim, em que poderá, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinhos para ti. Digna-te, meu Deus, atender esta humilde prece em nome e pelos méritos daquele que te diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Prece por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem não tem mais que um pé neste mundo, é que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja a consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos não têm nada de doloroso da alma. Então não se prende ao corpo, senão por um fio, enquanto que na outra posição a ele se prende por profundas raízes em todos os casos. A prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Ver adiante, prece pelos doentes. O céu e o inferno, segunda parte do capítulo, a passagem. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Coletânea de preces espíritas. Por um agonizante. Capítulo 28, item 58. Prece. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz e a vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons espíritos, que acompanhastes na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirigi meu pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Que assim seja. Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28, item 59, prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente a finalidade de lhes dar o testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento, e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais frequentemente o coração não toma parte.
As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar o sono. Capítulo 22, número 10. Boa noite a todos. Coletânea de preces, item 60. Prece por aqueles que não estão mais na terra. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre as almas dos que estão se desencarnando nesses dias, que vides de chamar para vós. Possam as provas que eles suportaram na terra lhes serem contadas e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar com o Espírito. Bons Espíritos, que viestes recebê-los, e vós, sobretudo, os seus anjos guardiões, assista-os para ajudá-los a se despojar da matéria, dá-lhes a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-los da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna, para a vida eterna feliz. A todos, vinde de reentrar no mundo dos espíritos, e entretanto estais aqui presente entre nós, vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós se vós, senão o corpo perecível, que vide de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível, inacessível aos sentimentos, aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Não tendes mais o véu que oculta os nossos olhos, os esplendores da vida futura. Podei de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis, das quais os homens fazem as suas delícias. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 60. Prece por aqueles que já não estão mais na terra. A morte para os homens não é mais do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda os retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos ocorrem neste mundo, acompanhar-lhe-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a eles, como tu, meu irmão, te reuniste aos que te precederem. Não podemos ir onde te achas, mas tu pode vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora,
e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Neste onde encontras, deves extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenham cometido para com eles. Boa noite. Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 61. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra, que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhe os olhos e ouvidos, que os bons espíritos os cerquem e lhe façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericórdia, indulgência para estes nossos irmãos que acabam de ser chamados do exílio. Faze o seu regresso, seja o do filho prodígio. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos. Irmãos, que vêm de deixar a terra, que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça, porém não desespere nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles orem. Boa noite, irmãos, dando continuidade ao nosso Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita, item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. E é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, estender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante de seus passos? Porque essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte, assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos,
o horizonte se alarga, faz-se luz pelos pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Boa noite, irmãos. No Evangelho de hoje, capítulo 18, item 5, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Essa porta larga que se abre diante de todos nós, nos dando a oportunidade de aprendermos e evoluir moralmente, vejo que, pela minha experiência de vida, ela é sempre proporcional ao tamanho de nossas imperfeições, pela justiça de Deus que nos conhece intimamente. Ela se abre diante de nós, nos dando um leque de oportunidades que vamos experimentando de acordo com a nossa vaidade, arrogância, ambições, nossas más inclinações. E é nessa trajetória que, estando experimentando os maus caminhos dessa porta larga, ela vai se estreitando até chegarmos à perdição. E a perdição é quando não sabemos mais a direção, não sabemos mais para onde estamos indo. E é quando aí vem a queda e recebemos lições, às vezes muito duras, que nos faz repensarmos toda a nossa situação, e aí voltamos e entramos pela porta estreita, que é a porta da salvação. Precisamos, às vezes, fazer toda essa trajetória, recebermos essa lição para podermos entender que a porta estreita, que é a porta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva ao verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Muita paz, meus irmãos. Envolvidos por essa luz, por essa energia de amor e paz que o Evangelho diário que realizamos nos proporciona. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, e rogar que eles permitam que os amigos dos laboratórios espirituais possam fluidificar nossas águas, transformando-as em medicamentos eficazes no alívio dos males que nos afligem, quer sejam do corpo ou da alma. Que possamos também, através da ingestão dessas águas, ter as nossas forças revigoradas, para que com coragem enfrentemos os dias difíceis, as provações, as enfermidades, o distanciamento familiar, sem nunca perder a fé e a esperança. Assim seja.
E nesse momento de agradecimentos deste iluminado Evangelho em nossos corações, lembremos quando o nosso Cristo Jesus veio mais uma vez, agora, como o Espírito de verdade, quando ele nos falara que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, vinham iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Lembremos também que ele nos dizia que seriam chegados os tempos em que todas as coisas deveriam ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Que maravilha, Jesus! Quanta alegria em te ouvir. Muito obrigado. Obrigado por dizer a todos nós que as vozes do céu iriam ressoar com o som da trombeta. Nós, dizia tu, vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos, as nossas mãos, tomariam a lira, que nossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendessem e vibrassem de uma extremidade à outra do universo. E hoje acontece, Jesus. Nosso Evangelho, nossos pensamentos, o Teu Evangelho, tudo indo ao som de uma velocidade inimaginável, de uma extremidade à outra do universo. Só temos mesmo, Mestre, que agradecer. Hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de tua imensa vida e generosa luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim.